Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, da parte de eletrotécnica, e aqui dando continuidade, a algumas perguntas, referentes aí à parte de seleção, concurso, e vamos aqui para essa análise. Um técnico em automação industrial está analisando um diagrama elétrico de um circuito de comando para acionar um motor trifásico. O circuito utiliza um contator K1, aí no caso é a nomenclatura desse contator, para esse circuito que o técnico está interpretando. Então, utiliza um contator K1, um relé térmico F1 para proteção de sobrecarga, para proteção contra sobrecarga. No diagrama, o relé térmico está conectado em série com o contator. Qual é a função principal do relé térmico nesse circuito? Aqui no canal a gente já fez vários vídeos ligados à parte de comandos elétricos, e exatamente aí analisando a sequência da montagem do relé térmico, tanto o contato de desarme como os contatos auxiliares, é importante falar sobre os contatos auxiliares, que ele tem dois contatos abertos e dois fechados. Na verdade seria uma sequência, um contato aberto e um contato fechado, que aí é utilizado exatamente o contato aberto para a indicação de falha, normalmente se coloca na saída desse contato uma sinalização, e o contato fechado vai para o circuito. Então, se ele tiver o desarme, o contato aberto fecha, a sinalização indicando falha fica ativada e o contato fechado abre, protegendo o sistema. E aí, no caso, aqui a gente tem as alternativas. No caso, a função principal desse relé térmico no circuito: controlar a velocidade do motor, proteger o motor contra curtos circuitos, proteger o motor contra sobrecargas prolongadas, inverter o sentido de rotação do motor, reduzir o consumo de energia do motor. Aqui no caso, pode até parecer pegadinha, porque aqui ele dá informação para proteção contra sobrecarga. Então, consequentemente, a alternativa C é a que fica mais indicada. E, de fato, a alternativa correta é a alternativa C, proteger o motor contra sobrecargas prolongadas. Basicamente, o que é que acontece? Dentro do relé térmico tem uma lâmina, e exatamente com a intensidade da corrente, o aumento da corrente, essa lâmina ela vai dilatando, até tocar aqui no fechamento do núcleo dele, exatamente protegendo esses três contatos aqui. Exatamente indica a relação da alimentação trifásica, que é o que segue na sequência para o motor. Então a lâmina interna do relé térmico ela acaba bloqueando, fazendo o corte dessa passagem da corrente para o motor, e aí é exatamente quando ele muda a posição dos seus contatos. Quem é aberto fecha, quem é fechado abre, e aí ele acaba protegendo o motor contra sobrecargas. Essas outras informações aqui: controlar a velocidade do motor, normalmente você vai estar utilizando o inversor de frequência, ou se for uma ação mecânica, utilizando um redutor de velocidade, um variador de velocidade. Proteger o motor contra curtos-circuitos, normalmente aí vai estar associado o disjuntor, o que a gente chama de disjuntor automático. Normalmente também no próprio circuito vai estar associado o IDR, exatamente contra descargas residuais, mas aí no caso ele está voltado mais à questão de descargas elétricas, em pessoas, proteção contra choques, mas aí também desarma. DPS também, dispositivo de proteção contra surtos, principalmente aí no caso de descargas atmosféricas, que também normalmente está associado, o IDR, DPS, disjuntor, mas principalmente aqui o disjuntor. Aqui a proteção contra sobrecargas, o objetivo dele. Eu vou até falar um pouco mais sobre esse ponto aqui, sobre um outro elemento. Inverter o sentido de rotação do motor, ou você vai fazer na própria montagem do circuito, invertendo as fases, ou vai utilizar também um variador de velocidade, ou um variador de velocidade no inversor de frequência, e reduzir o consumo de energia do motor. Normalmente você pode estar utilizando um soft start, para a partida estar ali em rampa, até o próprio inversor de frequência também, um trafo, um transformador sequencial, um banco de capacitor também. Então tem essas opções. Aqui no caso referente a o relé de sobrecarga,
Muita gente comenta, diz, utiliza um relé de sobrecarga ou um disjuntor motor, né? O disjuntor motor ele também tem essa proteção contra sobrecargas, né? O relé térmico ele é mais rápido na resposta, né? Com com a variação, né? Eu normalmente sempre indico, se você for utilizar, né, um acionamento de motor que não vai ter tantas manobras durante o dia, né? Ou seja, ligar e desligar várias vezes, né? O disjuntor motor, ele vai ser mais útil, né, para o processo. Já o relé térmico, se você vai ter várias operações, várias manobras, né, ele vai dar uma resposta mais rápida, né? Então ele acaba sendo mais seguro muitas vezes, né? Dá até para você observar, tem alguns vídeos, né, na internet, você procurar, que mostra exatamente o tempo de, entre aspas, de reação de um disjuntor motor e de um relé térmico, né? Que inclusive os dois podem ser utilizados, né, de forma associada, não tem problema tecnicamente. E aí no caso aqui sobre o relé térmico, ele tem algumas funções, né? Aí principalmente dependendo do modelo, né? No caso aqui regulagem, né, para amperagem, né? Você tem, aqui não dá para ver nessa imagem, mas normalmente tem a indicação, né, se você vai deixar ele no modo manual, no modo automático, né, questão do rearme dele, né, tem a botoeira de teste dele, né, então porque no caso do relé térmico, né, essa questão para testar os contatos dele, teoricamente só se ele tiver sobrecarga, né, então os fabricantes colocam esse botão de teste para essa botoeira de teste exatamente para você verificar como é que está lá o funcionamento dele, né? Então, basicamente é dessa forma que funciona o relé de sobrecarga. E aí, no caso, se tiver essa variação, principalmente de corrente, né, ele acaba realizando a proteção. E aí, no caso, você também tem proteção, né, magnética, né, quando está utilizando, por exemplo, disjuntor motor, outros elementos aí de proteção. Tá bom? No caso aqui, referente à pergunta, a resposta correta: proteger o motor contra sobrecargas prolongadas, tá bom? Então é isso, valeu.